Fala, bando de mal acabados! Então, continuando aqui, como se criar uma campanha, como mestrar. Vamos para o passo número 4. Bora! Criar mapas e dungeons. Por que você precisa criar os mapas e as dungeons? Veja bem, quando você entra numa situação de combate no RPG, os jogadores precisam saber aonde eles podem se mover, aonde é o efeito de uma área de uma determinada magia, ou onde é o alcance de um disparo de uma flecha, todas essas coisas. E isso você vai conseguir delimitar, definir, controlar se você tem um mapa. Não precisa ser nada extremamente bem elaborado, você pode criar um mapa no Excel, fazendo um monte de quadradinhos ali, um grid, um monte de hexágonos. Você pode pegar isso pronto na internet, hexágonos, mapas, para que vocês consigam ali estar movimentando seus personagens durante o combate. Você escreve lá no Google, põe lá mapa de combate ou hexágonos ou quadriculado, e quando aparecer lá você clica em imagens e baixa para você utilizar na sua partida. Você pode imprimir, você pode colocar na plataforma que você joga e vai dar tudo certo no final. Você pode também criar um mapa só seu, único. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas se você tem tempo livre e você gosta de criar, chega junto, esse é o caminho. Eu geralmente crio os meus próprios mapas. Eu vou postar um vídeo mais pra frente aqui sobre como criar mapas e em que plataforma você pode fazer isso na internet. De graça, não é nada difícil e com quase nada de experiência você consegue fazer. Se eu consigo, você também consegue. Quando você tem um mapa pronto, você consegue posicionar onde vão estar os inimigos, você consegue posicionar onde estão os tesouros, onde estão os objetivos, onde estão as armadilhas, etc, etc, etc. Só que para você poder posicionar essas coisas, você tem que ter o mapa, certo? Então, é bem simples. Eu vou estar mostrando para vocês aqui também como movimentar no mapa, como esconder as coisas no mapa e ir revelando. Parte disso eu vou colocar num vídeo sobre como utilizar o Roll20, e parte disso eu vou colocar em como utilizar mapas no RPG. E aí você não necessariamente precisa do Roll20, você só vai ter que conseguir transmitir isso para os seus jogadores de alguma forma e você consegue utilizar o mapa do mesmo jeito. Então, continuando. Passo número 5. Obter as histórias dos personagens jogadores e fazer um link dessas histórias com a sua história. Isso não é obrigatório, mas se você quiser aumentar ainda mais grandiosidade do seu jogo, você pode fazer isso. Então vamos supor que um dos jogadores seja um mago, e esse jogador que era um mago, na história que ele fez, ele deu para você essa história falando que o mestre dele era um mago muito poderoso, porém ele pirou e ficou do mal, se tornou um vilão, se tornou um mago maligno. Ele contou a história dele. Legal. O que você faz nessa história que eu contei? Você pode pegar esse NPC, que era o mestre do cara, e falar que é ele quem está dominando o gigante. Simples assim. Você linkou a história do jogador com a história que você está contando. Só que até então o jogador não sabe, até então ele só acha que o objetivo principal é resgatar a sobrinha do Duque e depois ele vai descobrir que tem um monstro que ele vai ter que derrotar para isso, mas aí ele vai descobrir que o monstro não é um monstro, ele foi transformado em um monstro pelo cara que era mestre dele. E aí? Você colocou os jogadores numa situação difícil, mas essa é a ideia do RPG. Criar situações inusitadas para que os jogadores tenham que interagir com elas. Número 6. Narrar. Essa até é uma parte bem simples, você simplesmente vai narrar os fatos. Se você ainda não viu um vídeo que eu tenho aqui no canal sobre como narrar com qualidade, dá uma checada lá, depois você volta aqui e continua, você vai ver que é muito legal. Narrar nada mais é do que contar uma cena. O jogo de RPG se baseia na imaginação, então quando você, mestre, está narrando, os jogadores estão ouvindo o que você está falando. E existem várias formas de você narrar uma determinada coisa. Você pode dar ênfase na sua narração a algo que você quer que eles prestem atenção. Ou você pode omitir coisas que você não quer que eles ainda descubram. Tudo na forma como você está falando. No cenário você pode dar ênfase às coisas que são importantes e deixar de lado as coisas que não são tão importantes, porém existem lá. E para ajudar na sua narrativa, você pode utilizar imagens. Você está narrando o trajeto deles pela estrada, você pode procurar uma imagem de uma estrada ilustrada e colocar na tela para que eles vejam aquela imagem ao mesmo tempo que você fala. Olha, tá lá a imagem para eles verem, e aí você vai falando, essa estrada, ela era uma estrada de terra,
ela tem vários corpos mortos ali na onde vocês chegaram, a carruagem está destruída, dentro só tem sangue em pedaços de pessoas. Você vai dando a riqueza do cenário, de repente está chovendo e a chuva escorrendo pela carroça faz com que o sangue escorra pelas ruas, pela rua, pelo chão, pelo barro, e vocês estão pisando no barro e etc, etc, etc. O cheiro é forte, então quer dizer, as pessoas já morreram faz bastante tempo. Você vai narrar, você vai enriquecer aquele cenário, e em cima da sua narrativa que você está apresentando para os jogadores, eles vão tomando as decisões do que eles querem fazer. Ah, eu quero investigar então ali a carroça, eu quero ver tal corpo. Aí algum outro vai falar, bom, será que eles não têm algum item de valor que a gente pode usar, que ainda esteja em boas condições? Não sei, tem algum cavalo vivo que fugiu, que está ali por perto, eu vejo marca de cavalo. Eles vão interagir com o que você falou. E aí o RPG vai fluindo, ele vai desenrolando de acordo com a sua narrativa. Então narrar é tão importante, ou mais importante até, do que toda a criação que você fez no início. É claro que o início de criar os mapas, de preparar os objetivos, junto com a sua narrativa, é que vai dar o combo final. E por fim aqui, porém não menos importante, é pontuar com XP cada partida, e ser tranquilo e deixar sempre aquele gostinho no jogador de eu queria mais uma partida, eu queria poder fazer tal coisa que eu não consegui fazer nessa partida. Se você conseguir manter essa chama acesa, os jogadores sempre vão querer jogar a próxima partida. Se já na mesma partida você der todos os objetivos, realizar todos os feitos e encerrar tudo que tem que encerrar, o jogador perde interesse porque ele já terminou o que ele tinha que terminar, ele não vê um senso de continuidade, poxa, ele não ganhou pontos, ele não evoluiu, então ele não tem pontos para gastar, ele não ganhou nenhum tesouro, enfim, você tem que saber ao mesmo tempo ser justo na partida, porém agregando valor para que essa partida continue até o final com a mesma diversão que ela começou, que ela venha terminar. O XP, alguns mestres eles não dão muito valor a isso, porque eles não são jogadores, mas quando eles são jogadores, eles querem XP. O XP são os pontos de experiência, se você não sabe o que é, dá uma checada aqui no canal que a gente também fala sobre isso. O XP é aquilo que faz o personagem evoluir, horas. Então, se ele está enfrentando os desafios, se ele está dando ideias inteligentes, se ele está concluindo os objetivos, por que ele não pode ganhar o XP? Paga o XP dele em cada partida direitinho, você vai ver como que o cara fica animado para continuar jogando, porque ele está próximo de evoluir, ou porque ele já evoluiu e ele quer comprar isso, ele quer executar aquilo, e a partida vai ficando cada vez mais interessante, porque é um ganha-ganha de todo mundo. O passo número 8 é muito importante porque algumas regras, dependendo do sistema que você está jogando, elas podem ser muito maçantes ou muito complicadas para que você fique aplicando a todo momento. Então o que é que você e os jogadores podem fazer? Vocês podem entrar num acordo comum. Olha, tal regra, eu estava pensando em a gente não fazer isso e fazer só aquilo. O que é que vocês acham? Se a galera concordar, tá ótimo. Então, por exemplo, você está jogando e essa partida tem, sei lá, 8 pessoas jogando, por exemplo. Poxa, 8 pessoas, imagina todo mundo jogando iniciativa, etc, etc. Demora um tempão, entendeu? Para rodar a vez de todo mundo. Então o que você pode determinar, por exemplo, olha, só um de vocês joga iniciativa e os monstros só um joga iniciativa. E aí só fica um contra um. Beleza, os jogadores ganharam, então define um círculo, ó, começa aqui do canto esquerdo e vai girar em sentido horário até o último, até ser o primeiro de novo. Pronto, tá definido. Se o grupo concordou, então tá tudo certo. Qual que é o problema? Não precisa se ater a cada vírgula ali da regra. Faz uma coisa simples e divertida, beleza? Se a galera falar, não, eu tenho meus pontos em destreza, eu comprei habilidade para iniciativa, não acho que isso é justo, etc e tal, então vamos fazer o quê? Mas se vocês chegam num consenso de que algo vai ser mais rápido, mais produtivo, vai ajudar todo mundo, então faz assim, que assim é melhor. Bom, então ficou assim. Primeiro, colocar suas ideias no papel, definir qual é a missão, o objetivo, quais são os empecilhos, vai ter inimigos menores, quais são os inimigos maiores, possíveis missões secundárias, idealizar um total de partidas, quantas serão, porque aí você consegue definir o que acontece depois, preparar-se para o imprevisível, ou seja, aquela carta na manga que eu falei, sempre tem uma carta na manga para poder
suprir quando os jogadores fizerem algo que você não planejou. Já deixar pronto os mapas que você vai utilizar tanto no mundo geral quanto os mapas menores ou dungeons onde os jogadores forem atravessar, porque ali você vai definir onde estão os tesouros, os inimigos e os monstros principais, as armadilhas, etc. Em quinto lugar, obter as histórias dos personagens, e se você quiser, você pode fazer um link disso com a sua história. Como eu disse, se um dos jogadores tinha lá um mestre que era mago, de repente o mestre dele se tornou mal e ele vai ser o vilão no final. Os jogadores nem esperavam, mas é isso que vai acontecer. Sexto lugar, narrar os fatos com riqueza de detalhes quando isso é necessário e não se atentar a detalhes que não são necessários naquele momento. Então, narrar com qualidade é importante porque a narrativa é os olhos e os ouvidos e os sentidos do jogador. Sétimo lugar, pontuar em XP cada partida, sendo justo e tranquilo e deixar sempre aquela chama acesa para a próxima partida. E número 8, simplificar as regras e adaptar para situações da melhor forma que você achar conveniente. Bom, agora que eu passei todo o conteúdo para vocês, dá para ver que não é tão complicado assim criar uma campanha. É claro, dá um pouco de trabalho, mas depois que você organizou todas essas coisas, o seu trabalho foi reduzido a quase nada, porque por partida você só vai ter que ver quais serão os próximos inimigos, distribuir pontos de XP, acompanhar a evolução de personagem, coisas mais simples, porque o grosso você já fez antes do jogo começar. E aí é só você ir administrando os próximos acontecimentos. Então não se esquece de dar aquele XPzinho maroto pro canal, clica ali no joinha, clica no compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas de RPG. Deixa um comentário, o que você está achando dos nossos vídeos, o que você acha do nosso canal, se você joga ou não joga RPG, se você tem interesse, se você quer montar um grupo, deixa o seu comentário aqui, se inscreve, ajuda a gente a crescer esse canal para que esse conteúdo seja visto pelo YouTube como relevante e distribuído para mais pessoas. Beleza? É isso aí, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!